Bom, vamos iniciar a aula de hoje, já sendo que você inclua mais um registro no banco de dados da aula anterior, que é... Pessoal, então antes de começar a nossa aula de hoje, eu preciso mostrar para vocês como vai ficar o relacionamento entre as páginas, tá? Nós temos uma página chamada de index.php, que é a página principal, que contém, né, o nosso negócio, né, todas as informações, coisa e tal. E dentro dessa pasta index eu tenho um link para a página de login, onde o usuário vai informar o login, né, o e-mail e a senha, e vai clicar em enviar para validar os dados dele dentro do site. E essa página login.php redireciona para uma página valida login, que é a página que consulta o banco de dados, verifica se o login e senhas informados são corretos ou não, e se forem corretos, ele retorna para a página index. Se não forem corretos, ele dá uma mensagem de erro e retorna para a página login. Tá? Então, o fluxograma das páginas é esse aqui, tá? Então, a gente precisa ter isso em mente para começar a nossa aula de hoje. Bom, vamos na página que foi a aula, né? A gente vai exibir a data e a hora do servidor. Para pegar a data e a hora do servidor, a gente vai usar uma função chamada de date, que é uma função nativa do PHP. Então, quando a gente evoca essa função, quando a gente chama essa função, passando o parâmetro DMY, né, dizendo que a gente quer a data em dia, mês e ano. Quando a gente chama essa mesma função date, passando um H maiúsculo, a gente diz que a gente quer a hora do sistema. E quando a gente passa para a função date, parâmetro I, a gente diz que quer os minutos, e o parâmetro S a gente quer o segundo. Né? Então, eu, em seguida, eu dei aqui, escrevi na tela a data de hoje e concatenei com o valor da variável data. Se tudo der certo, deve dar o valor 27-3 e 23, que é a data de hoje, certo? Então, seguindo a nossa aula, né, a gente vai em seguida salvar o e-mail do usuário, né, como variável de sessão, ou seja, essa variável ela vai ficar disponível para a gente enquanto as abas do navegador estiver aberto. Quando a gente fechar a aba do navegador, o valor dessa variável de sessão será apagado. E em seguida vamos usar a função JavaScript, né, conforme está na linha 37, para redirecionar para a página index agora com o login já feito, já verificado e validado, ou seja, o usuário tem mesmo acesso ao nosso banco de dados. Então, essas duas inserções foram o que ficou faltando para a gente terminar a página de login. Então, esse último comando da linha 37, conforme o professor falou, redireciona para a página index.html após o login, usando o JavaScript. Bom, agora para a gente continuar, né, para a gente exibir o login do usuário na barra de menu, eu vou ter que renomear a página index.html para index.php. E para isso eu vou clicar lá no Visual Studio Code, na página index, né, e vou salvar o tipo como PHP. Tá? Então isso vão ter dois index dentro desse diretório. O index.html, que a gente vai abandonar, e o index.php, que é a página principal nova agora em PHP, certo? Então a gente vai mudar o tipo para PHP e vai clicar no botão salvar. Em seguida a gente vai fazer o mesmo passo com a página de login. A gente vai salvar login e vai botar o tipo como PHP, tá bom? E vai clicar no botão salvar. Bom, aí a gente vai criar, esses são os comandos, né, que a gente chama para o Bootstrap, né, a gente vai usar o Bootstrap, e aí a gente vai, essa página de login codificada junto ao Bootstrap, né, então tem todos os comandos de login. Aqui o método não é mais o método get, mas sim o método post, que é o método suportado pelo PHP. Então esse método é um método mais seguro. Ele não passa os valores das variáveis no endereço da página, mas sim internamente, né? Então, dentro do próprio navegador, você passa esses dados para uma próxima página
E a gente só consegue fazer o método post usando o PHP, isso é importante. A gente não conseguia fazer isso usando o HTML, tá? Então o PHP é muito bom para a gente passar dados de uma página para outra. Nós temos o término da página, que é o início, aqui é o término. Se você quiser copiar, tá? E aí a gente tem aqui o botão entrar. Bem, em seguida, a gente vai colocar uma mensagem dentro dessa página de login PHP e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar aqui o início de um código PHP, vai dar um comando session start, ou seja, a gente vai começar a trabalhar com todas as variáveis de sessões possíveis, né, que estão disponíveis no nosso programa, no nosso site. Se essa variável de sessão erro que a gente criou, né, tiver algum valor, né, a gente não tem nenhum valor por enquanto, porque a gente não colocou nenhum erro lá dentro, correto? Mas se a gente colocar algum valor na variável erro, a gente vai mostrar um alerta, né, em vermelho, usando o Bootstrap, de e-mail e ou senha inválidos, tá? E aí a gente vai zerar a variável de erro. Tá? Por enquanto a gente não está mexendo com essa variável de sessão erro, mas a gente vai mexer agora lá na frente, tá? Então é isso que eu quero que vocês entendam. Aqui é a tela valida login, tá? Que é a tela posterior à tela de login, aqui é a tela de login. Quando eu clico no botão enviar, ele vai para essa tela valida login. Aqui nós temos o código Bootstrap, o nome do servidor, localhost, sempre vai ser localhost, porque a gente está usando o champ, né? Username root, a password da senha também é vazia, padrão do PHP-MyAdmin, certo? O nome do projeto, eu dei o nome do projeto, você pode ter dado outro nome, então coloca aqui o nome do projeto que você criou no PHP-MyAdmin ou no MySQL. E aí, aqui a gente está pegando pelo método post o e-mail da variável e-mail da página anterior e a senha da variável senha do formulário anterior, que era o formulário de login. E estou jogando dentro da variável e-mail e da variável senha. Aqui nós temos o início do PHP, né, onde a gente faz uma conexão com o banco. Né? A gente faz uma conexão com o servidor e com o banco. Né? Se tudo der errado, ou seja, se isso aqui vai retornar verdadeiro ou falso, tá bom? Se eu conectar com o banco e com o servidor, verdadeiro. Se eu não conectar, ela é falso. Aqui, se not, essa exclamação é not, tá? Se not true, ou seja, se for falso, é que deu algum erro. Então eu vou escrever todas essas mensagens de erro aqui. Se não, eu vou escrever que a conexão foi realizada com sucesso. Fechado? Beleza. Se eu conseguir me conectar com o servidor e com o banco de dados, ok. Então a gente continua. Tá? Então eu vou pegar todo esse erro aqui, né? Se teve algum erro, né, ele vai dar um exit, ele vai sair. Mas se ele não saiu, é porque ele continuou. Tá? Então ele escreveu conexão realizada com sucesso. Em seguida, eu vou fazer um select na variável query, que query em inglês é consulta, tá certo? Vai estar escrito lá, select asterisco from login, where str e-mail igual a variável e-mail. Tá? Se você observar essa variável e-mail, vai entre aspas simples, e str senha é igual a variável senha, que está entre aspas simples, tá certo? Então eu estou fazendo a consulta e estou usando a consulta dentro da minha conexão que eu criei aqui. Tá? Isso é padrão, tá bom? Então essa variável result aqui, ela vai ter um verdadeiro ou falso com a minha consulta, com o meu select e com a minha conexão do banco de dados que eu já estou, certo? Que deu verdadeiro. Se result for verdadeiro, ou seja, se a consulta for verdadeira, eu vou entrar nesse if aqui, entre as linhas 35 e a linha 50. Enquanto esse result, que é um select, ele pode me trazer de 0 a muitas linhas, tá? Então, enquanto eu tiver linha, né, que esse select me trouxe,
eu vou usando essa variável, que é uma variável fetch, que vai pegar linha por linha e vai jogar uma variável linha. E nessa variável linha, que tem vários registros no meu select, eu tenho o campo str e-mail, que eu estou jogando para a variável e-mail. Estou pegando a variável e-mail, estou jogando numa variável de sessão usuário. E estou pegando a variável erro e estou colocando aqui nulo, ou seja, não tem nenhum erro, deu tudo certo. Tá certo? E aí eu estou redirecionando para a página index. Porque eu estou validando o meu login foi ok, eu estou retornando para a página principal. Tá? Setei a variável de usuário como variável de sessão, com o e-mail do usuário, joão@gmail.com, disse que não tem erro, porque está nulo, e estou redirecionando para o index.php. Bem? Agora, se não houve registros, né, se for zero, se o select com aquele login com aquela senha foi zero, significa que eu tive um erro na minha consulta. Por quê? Porque quando eu dei o select asterisco from login, where usuário igual a usuário e senha igual a senha que foi digitada no formulário, se aquilo deu zero, é porque não tem nenhum usuário, nenhuma senha para aqueles valores, correto? Então, eu dou um erro e redireciono novamente para a página de login. Como essa variável tem um erro true, ele vai cair nesse código aqui, ó. Como a variável erro está setada, ela não está nula, eles vão dar um erro de login sem inválidos. Fechado? É por isso que tem esses valores aqui nessa página. Tudo bem? Então aqui, nessa área a gente está fazendo, se a variável de sessão usuário não estiver setada, eu vou escrever login, tá? Isso na página principal. Então, se não está setado, se não tem nenhum valor na variável do usuário, eu escrevo login no menu. Agora, se não tem, se está setada, né? Eu boto o usuário com a variável de sessão usuário e escrevo lá o nome do usuário no menu, tá certo? É isso que eu estou fazendo aqui dentro da página principal, tá? Não é da valida login, é na página principal, correto? Aqui está nosso formulário, então o cara vai digitar o nome dele, o e-mail dele e a senha. Em seguida vai aparecer aqui o menu. Se o cara não fez login ainda, vai aparecer isso aqui. Se o cara fez login, vai aparecer o e-mail do usuário. E é isso, pessoal.